rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Nós vamos partilhar um pouquinho hoje sobre o que nós ouvimos e vivemos nesta semana. Um dia importante, que foi a apresentação de Jesus. Também o dia da vida consagrada na segunda-feira. Nós não poderíamos deixar passar sem falar um pouquinho sobre isso, né? O que é esta vida consagrada, para quem é, e também o que o Senhor espera de nós, membros, né? E também aqueles cristãos que vivem uma experiência religiosa com Deus. Vamos abrir aí, quem tem a palavra, em 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1. Vamos ler a partir do 13, né, que fica mais claro para nós. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Amém? Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavras do Senhor. Este texto não é só porque ele é uma parafrase do nosso carisma, né, de Mateus 5,48, mas também algo que tem no Primeiro Testamento, em Levíticos 11:44, onde todos são chamados à santidade. Claro que dentro da passagem, né, da palavra, da página do nosso carisma, nós temos esta frase direcionada a nós. Porém, esta leitura que Pedro aqui vai colocar a todos os cristãos são aqueles que estavam vivendo a igreja naquele tempo. Portanto, todos nós, todos os batizados são chamados à santidade. Então vamos entender o que de fato é uma vida consagrada, né? Não só para aqueles que são chamados a uma experiência religiosa, mas a todos os batizados a qual Deus chama à santidade, certo? No dia do nosso batismo, quando nossos pais nos apresentam a Deus por vias da igreja, nós nos tornamos parte de um povo santo que entra debaixo desse pedido aqui, que é: sede santos como vosso Pai é santo. Ou aqui na frase, né, da epístola: sede santos porque eu sou santo. Quem é o eu? Deus, eu sou. Então em Mateus ele fala: sede, portanto, santos como vosso Pai Celeste é santo. Aqui o próprio Deus, do Primeiro Testamento ao Segundo: sede santos porque eu sou. Olha só, é uma ordem imperativa de Deus. Quem não deve obedecer? Entenderam? Quando tem uma ordem na palavra de Deus, faça. É assim que nós temos que entender, né? Quando Deus fala, faça. Então, ele está dando aqui uma mensagem a todos nós batizados, apresentados a Deus. Por isso que o dia da vida consagrada é na segunda-feira. Entendeu? Sede santos porque eu sou santo. É o próprio Deus falando. Então vejam a importância que isso tem para nós também, carisma e fidelidade, né? Aqui reunidos. A importância deste pedido.
Então, quando a gente fala em vida consagrada, nós não estamos falando de um estado reservado a alguns. Todos nós podemos ser consagrados a Deus. Agora, vamos abrir o conceito da palavra, né? Quando nós falamos consagrados por um carisma, falamos da fidelidade. Quando nós falamos consagrados a uma ordem, nós falamos de religiosos e religiosas, certo? Freis, freiras. Quando nós falamos sou consagrado ao sacerdócio, pelo sacerdócio, nós falamos de quem? Dos padres. Quando nós falamos sou consagrado ao diaconato, estamos falando dos diáconos, ou permanentes ou transitórios. Entenderam? Agora, quando nós falamos quero ser um consagrado ao Senhor, olha, todos nós. Olha para o seu irmão do lado e diga, você também. Né? Entendeu? Então não tem como separar. A gente às vezes fala a palavra consagrados e está tão colocado na nossa cabeça por tantos anos de vida comunitária que a gente acha que se refere só a nós. Cuidado, não é só a nós. Todos podem ser consagrados, assim como todos podem ser consagrados a Nossa Senhora. Né? Pelo método de São Maria Grimont, né? São Luís. Então vejam que existem várias formas de consagração a todos nós. Agora, é claro, o dia da vida consagrada, de que se referiu na segunda-feira, é os religiosos, religiosas, novas comunidades, sacerdotes e todos aqueles que querem dar a sua vida por Deus. Por exemplo, um leigo pode chegar e falar assim, eu quero ser um consagrado, eu quero consagrar minha virgindade. A nossa, já viram falar das virgens? Que aconteceu nos primeiros séculos, né? Os primeiros modelos de vida consagrada incluíam as virgens. Depois veio outros tipos de consagração durante a história, até chegar em nós aqui hoje. Então, é para todos nós. Consagrar-se é se separar. É um chamado à santidade, um convite radical a pertencer ao corpo de Cristo. Quem não quer isso? Todos nós. Por isso que nós temos que até dizer para os nossos filhos e filhas, olha, você tem que ser um consagrado do Senhor. Aí ele vai falar, não, mas eu não quero ser da fidelidade. Você fala, não, não estou falando para você ser da fidelidade. Eu estou falando para você ser um consagrado do Senhor. Se vai ser depois por um carisma, por um sacerdócio, tanto faz. O importante é ser consagrado a Deus. Não há méritos de modelos, há méritos em ser santo. Quereis receber todos os méritos, diz os patriarcas, naquele que vos quer santo. E não somente por um estado decidido. Você escolhe o caminho, mas qual é o fim? Ser santo, seja qual for ele, certo? Então, alguns pontos para a gente partilhar para ser um consagrado. Primeiro, desejar ser de Deus, querer ser de Deus. Depois, renúncia do mundo, é uma escolha interior. Um passo fundamental de quem quer ser um consagrado do Senhor é a renúncia do mundo. Isso não significa não estar nele, não viver nele, não é? Seria muito fácil a gente apertar um botão e falar, já sou santo, né? Mas não é. Aonde que a gente tem que ser santo? Aqui, no ordinário. Olha, as orações prepararam toda a pregação hoje. Porque é no dia a dia, é nos afazeres, seja doméstico, seja trabalho, seja escola, seja o convívio, seja nas dores, seja... Tudo isso é um caminho de santidade. Né? Então, a renúncia do mundo é não se moldar a ele. O que o nosso patrono fala em Romanos 12:12? Não vos conformeis com este mundo. Mudai a vossa mente. Né? Se molde a Cristo, imite a Cristo. As leituras que nós temos na comunidade, porque este é o modelo de santidade. Sede santos como eu sou santo. Quem é o modelo humano de santidade para nós? Jesus. Né? Quem viu Deus? A palavra diz. Quem viu ele? Ninguém nunca viu Deus. Agora, quem viu Jesus? Nós vemos Jesus. Temos ideia da tradição, temos ideia da arte, da beleza, temos a certeza da crucificação, não importa se era claro, escuro, preto, branco, temos um modelo da crucificação. Então nós temos um modelo de santidade humana, Jesus Cristo. Né? Então nos conformemos, nos moldemos a Ele.
Então, renunciar ao mundo não significa dizer não ao mundo no sentido de viver, né, se isolar, mas dizer não ao sistema do mundo. Qual que é o sistema do mundo? Corrupção, ter, poder, não é? Dinheiro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que corrompe o homem. Então a gente não pode tomar esta forma do mundo, né? Renunciar ao mundo, então, é o sistema dele, não nele, porque o mundo é belo, né? Ser santo para tornar o mundo mais santo. Em tudo aquilo que a gente convive, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza é santidade para nós. Tem que ser santidade para nós. Seja no arrumar de alguma coisa, na atividade doméstica, como eu falei, seja numa visita, sei lá. Qualquer coisa que você fizer, faça como se fosse para os méritos de Cristo. Isto é não se moldar ao sistema. É ver que o mundo é belo. Eu tenho experimentado, né, depois da escola de consagrados, a olhar o mundo de uma outra maneira. Porque se a gente ficar se fixando as coisas ruins, elas chegam sem a gente pedir, não é? Notícia ruim chega rápido. Tudo que é ruim chega rápido porque dá ibope da notícia. Agora, o que é belo? Você tem que fazer esforço. Então, a santidade é aquilo que você tem que fazer esforço. Porque o que é mal chega fácil. Não fazer nada já vai te levar para o inferno. Não é isso? Mente vazia, ensina do diabo, dizia Santo Agostinho. Então veja que não fazer nada já é posse do mal. Então existe um esforço para ser de Deus, existe um esforço para renunciar ao mundo, assim como existe um esforço para ver a beleza do mundo. A natureza, as coisas bonitas, o convívio, as crianças, né? A música, a arte e tanta coisa bonita que nos encanta. Seja material, seja espiritual, assim por diante. Creio que você entendeu. Aqui está uma pergunta essencial para nós. O que define as minhas escolhas? O Evangelho ou as coisas do mundo, a lógica do mundo? O Senhor sempre vai querer o melhor para você. Mas é preciso pedir, às vezes, para Ele. Aceito isso ou não, Jesus? Vai me levar isso para o céu ou não? Ah, eu aceitei isso agora, mas eu não consigo mais te servir. É de Deus? Tem certeza? Entendeu? Então veja que o que Deus quer para nós é o melhor, mas nem sempre é aquilo que eu gosto ou que eu quero. Não é. Isso é ser consagrado. É aceitar a vontade de Deus sobre a mim. Isto é a vida de um consagrado, seja por um caminho de comunidade, seja por ser um cristão batizado. Né? Terceiro ponto, a transformação diária. A consagração é um processo, não acontece num momento isolado. Eu já vi muito na história nossa de vida comunitária, pessoas que tiveram experiências fortíssimas com Jesus e parecia que ia largar tudo para viver para Jesus. Bastou 3 dias para voltar para a lama, não é? E assim é com a gente também, viu? Não se engane. A gente tem experiências de Deus, como tivemos agora aqui neste grupo de oração. Quem não sentiu Deus? Quem não sentiu sua presença neste lugar? Quem não sentiu alguma coisa no corpo ou na alma? Mas é facinho, amanhã ou depois, a gente esfriar, de repente, não é assim? É que nem amor de casamento, não é? Um dia sorri, outro dia late, não é? É assim. Com Deus a gente também faz isso, porque a gente é humano, né? Então tem que alimentar diariamente, é um processo contínuo de transformação. Santo Agostinho, em Confissões, ele diz assim, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então, se eu todos os dias deixar de procurar o Senhor, né, se eu não buscar Ele um dia que seja, começa um esfriamento. Você começa a ficar inquieto. Pode ver, quando você se afasta de Deus, principalmente nas férias, se você se afasta de Deus, começa a dar um monte de encrenca na sua vida, no seu ser, no trabalho, tudo. Começa a ficar meio estranho, não é? Porque o mal sabe o terreno que ele tem para plantar.
Então a gente tem que buscar Deus todos os dias. E para um consagrado isso não é opção, é decisão, né? Nós não temos escolha, tem que estar com Ele todo dia. Tem regras para isso, né? Então é, Senhor, eu pertenço a Ti hoje. Não ficar olhando para o passado, porque isso tem matado muitas vocações, tem matado muita fé de gente que fica presa lá no passado, quando falou com Deus lá no passado, como se Deus só tivesse agido e sentido e acontecido naquele dia, naquele tempo. Isso chega a ser herético, sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você falar que a graça era só de lá, não, lá Ele te chamou, foi uma grande graça, mas todo dia tem o seu próprio cuidado, diz Eclesiastes. Então, atentos a isso, que uma vida de um consagrado é, Senhor, eu pertenço a Ti hoje. E nem ficar esperando o futuro. Semana que vem eu me confesso. Quando eu me aposentar. Quando eu tiver dinheiro. E nunca, né? Quando eu não sei o quê. Quando meu marido parar de beber. Quando minha mulher parar de brigar comigo. Jamais. Não tem quando. É hoje. Hoje. A vida do consagrado é hoje, agora, nesse minuto eu estou me decidindo por Jesus. Isso é ser santo. Quarto ponto, obediência. Foi dito já hoje aqui, como expressão de amor. Não é obediência cega, não é a perda da liberdade, mas uma obediência por convicção. É aquela obediência, dar um exemplo bem prático para nós nos recordar, porque a gente se esquece fácil das coisas. É a obediência de uma mãe que atende o bebê à noite. Dolorido, cansativo, depressivo, constante. Né? Quem está com um bebê novo aí sabe que eu estou falando, né? A Carol está com um bebezinho novo, a gente foi visitar outro dia. Não tem como dizer não, nenê, já eu vou, amanhã eu vou. É uma obediência de amor. Se a gente tratasse Deus como nosso bebê, né? Se a gente tratar Deus, Jesus, como aquilo que eu preciso todo dia, preciso responder, doa quem doer, mudaria a nossa vida de consagrado. Entenderam? Esforço. Para ver o belo existe esforço. Para conseguir algo precisa esforço. Para ser promovido precisa esforço. Para ir para o céu precisa esforço. Não existe, né, vida tranquila para quem quer ser consagrado. Todo batizado, havereis de ter tribulações, mas tudo posso naquele que me fortalece. Todos os dias. Então, obediência. É claro, quando a gente entra numa comunidade, a gente obedece algumas coisas a mais. Regra, horário, né? Uma coisa ou outra. Grupo de oração de sexta-feira eu tenho que participar. Tem encontro, eu tenho que ir. Assim como família tem regras. Começa a ver a obediência de uma outra forma. Não uma imposição dolorida, mas um serviço de amor, como atender a um filho à noite que chama. Teu filho está doente e grita, pai, ou caiu, pai, machuquei o dedo. Você é obediente na hora, não é assim? É fácil entender a obediência. É quando a gente faz por amor, não por gostar. Depois que você faz, você se sente o quê? Aliviado. Uma mãe que dá o peito para o seu filho e vê que ele se saciou, e olha que a saciedade de um bebê é quando ele arrota, não é? Bota lá, bate nas costinhas, brrr, a mãe fica toda feliz, agora eu posso pôr para deitar, não é? Olha que beleza! A saciedade, nosso coração só repousa quando está em Cristo. Isso é obediência. Quinto ponto, a vida consagrada como sinal de esperança. Em um mundo que é obcecado pelo ter, a gente quer ser. Ser comunidade no dia a dia. Isso tem me incomodado bastante. Porque a gente como comunidade, como batizado, seja como que for, a gente quer realizar as coisas, quer fazer. E às vezes Jesus fala assim, não faz nada, só fica aí, para,
né? Fica comigo. Ah, como a gente deveria aprender com o Padre Pio, né? Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não me esquecer. O que ele estava fazendo ali? Trabalhando? Não. Só ele. Depois foi fazer as atividades. Então, foi dito também na oração, a gente fica enchendo o nosso tempo de coisas e não coloca Deus ali para ouvir o que ele tem a dizer e tudo mais, né? Então, a vida consagrada como sinal de esperança. Quero que você faça um exercício essa noite. Quando você for deitar em casa hoje, no seu exame de consciência, né? Todos nós fazemos ao se deitar, como viver meu dia, meus pecados, entrego tudo a Deus, faço as minhas orações e tal. Mas você faz essa pergunta hoje para você. Como será que as pessoas me viram no dia de hoje? Quando as pessoas olharam para mim, em todos os contatos que eu tive, como elas me viram? Como um consagrado, como um cristão filho de Deus? Ou aquele que arranjou encrenca, aquele que ficou sempre de cara feia, aquele que só deu patada, aquele que só deu respostas duras, aquele que... Estou falando de temperamento, nada disso. Estou falando do coração mesmo. Como você viveu o dia de hoje? O que você fez de bem para o outro? Coloca no seu exame de consciência isso. Como as pessoas me viram? Será que eu sou sinal de esperança ou não? Tá? Sexto ponto, o altar do coração. É um lugar de consagração. Nenhuma consagração se sustenta sem um altar interior. Vocês lembram que o profeta Elias ele precisou restaurar o altar antes de queimar o fogo ali do seu sacrifício. Assim nós também temos que preparar no nosso coração para Deus estar. É a parábola da semente que a gente viu um tempo atrás, né? Como que nós recebemos. Então isso exige para nós, que é preparar o nosso altar, o nosso coração. Vida de oração, isso é regra para nós e para todos os cristãos, tem que rezar todo dia, né? Tempo de intimidade com Deus, ouvir o que Ele quer falar, a gente só reclama que as coisas dão errado, mas não ouve, né? Então ouvir a Deus, ver a direção que Ele quer nos dar. Busca constante de santificação, isso requer confissão, e não só a confissão penitencial, que é a principal, claro, sei lá no sacerdote, mas a confissão todos os dias no seu exame de consciência, a confissão de marido com mulher, mulher com marido, a confissão com os filhos. Quem aqui admite erro para os filhos? Isso é importante, é uma confissão, né? Quem admite que ficou magoado, que ficou chateado, que conversa, isso tudo é confissão. E intimidade real com Deus. Quando eu falo intimidade real com Deus, é aquilo que você se põe e se consagra a Ele, se entrega totalmente e põe toda a confiança ali. É o Senhor quem faz, o Senhor quem cuida. Temos experimentado muito isso, por exemplo, nas campanhas da comunidade. É o Senhor que faz. Não tem como realizar nada agora, está tudo parado, está na tua mão, faz um milagre, né? É claro, a gente vai trabalhando, vai fazendo, né? Mas Deus vai colocando coisas que a gente nem imagina, né? E por fim, sétimo e último ponto, um chamado sem prazo de validade, né? Ah, eu sou de Deus até as 9 horas. Depois disso eu já fico com um rato dentro de mim. Não vejo a hora de ir embora, tenho que arrumar a pia ainda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, amanhã é não sei o quê, o dia está cheio. Olha, tem prazo de validade de sua fé, sua santidade. Entenderam? Olha, isso chama muita atenção da gente, né? É uma exortação. Se minha fé, a minha consagração não está tendo prazo de validade. Ah, eu vou na missa de manhã para ficar livre. Prazo de validade. Você está barganhando o teu tempo aí, quer ficar de boinha, não é? Cuidado, às vezes Deus nos pede outras coisas. A gente experimenta isso às vezes lá no sítio, né? A Angélica sempre fala, e aí, nós vamos na missa de manhã? Eu queria ir na missa da manhã e ficar livre logo. Mas não, Deus fala, fica aí, vou trabalhar, depois você vai, né? Isso, claro, quando não tem que vir embora, a gente faz a hora que quer. Mas fora isso, você pode escolher seus horários, o que é melhor para você.
Mas se não, é o horário de Deus, se não tem prazo de validade. A gente coloca Deus no nosso horário e não nós no horário de Deus. Entendeu? É isso. Tem encontro da família sábado. Vamos colocar para todos os batizados, né? Tem um aniversário sábado. É importante eu ir. Vai causar perdão, para outros vai causar confusão, mas você tem que estar presente lá. Eu não vou não, que se lasque. Prazo de validade. Às vezes Deus nos manda num lugar que você não quer estar, mas que Ele precisa agir. Para consagrado, não tem opção, mas para outro, não. Entendeu? Então, assim, coloque-se a ouvir Deus para ver onde que Ele quer que você esteja, para fazer o que tem que ser feito. É isso que é a vida de um consagrado. Então, um chamado sem prazo de validade. Eu vou trabalhar até minhas pernas começar a bambear, depois eu vou sossegar. Não é assim que funciona, gente, não é? Compartilhei hoje a vida de um sacerdote, esqueci o nome dele agora, hein? Eu estava lendo a história dele. Foi um homem de Deus, realizou muitos milagres e morreu celebrando a missa. Desconhecido, sacerdote, né? Morreu no altar. Quem dera nós também, né? Pudéssemos ceifar a nossa vida servindo ao Senhor. Então pense nisso, nunca vai acabar. Acaba a preocupação de mãe? Sim ou não? Acaba a preocupação de pai? Se não está bêbado, não acaba, né? Então veja, é a mesma coisa com a vida de santidade. Não tem prazo para acabar, tá? Quando o corpo não funciona mais, a gente dá outro jeito. Eu me lembro do padre Léo, contando o finalzinho da vida dele, que ele estava no hospital, acamado por causa do câncer, reclamando assim no bom sentido, né? Conversando com Deus, que ele não podia mais fazer nada, não estava conseguindo mais andar, que é a angústia humana do fazer, né? Está em nós esse movimento. E aí levaram um computador para ele começar a escrever, e não sei quantos livros ele conseguiu ainda escrever ali doente na sua vida terminal, né? Então veja, não tem prazo, tá bom? Mãe, não tem prazo de validade. Assim como a gente fala, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-cristão no sentido de deixar de ser, né? Você pode não ser santo, você pode não querer ser cristão, mas uma vez você assumiu o caminho, não dá para dizer não vou fazer mais, vou descansar, tá bom? Então a verdadeira consagração não tem prazo, não é por um tempo, nem uma fase da vida, é uma decisão permanente em Deus. Vamos pedir agora que a presença do Santíssimo possa nos dar esta clareza, né, de servi-lo a todo tempo, a todo instante, seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, pedindo que Ele possa santificar o nosso coração como verdadeiros consagrados.